Olá, Jefferson aqui. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais esta videoaula aqui no nosso canal. Essa aula é a segunda aula de uma breve introdução ao Machine Learning que nós estamos fazendo, tá? Então, se você ainda não assistiu a primeira aula, você veio aqui diretamente para essa segunda aula, eu vou deixar aqui para você assistir a primeira aula, tá certo? Desse nosso mini curso aí, podemos dizer assim, de introdução ao Machine Learning. E nessa aula, especificamente, na segunda parte, eu quero trazer dois tópicos importantes para você, que é, primeiro, a questão do mercado de machine learning. Como é que a gente está aí no mercado, tanto no aspecto global, quanto no aspecto local, ou seja, aqui nacional, né? No aspecto do Brasil. E, relacionado ainda ao primeiro, vamos falar também de algumas aplicações, ou as principais aplicações de machine learning, ou seja, onde essa tecnologia se aplica, né? Para ser bem sincero, na verdade, né? Nós temos aí machine learning em várias tarefas, em várias atividades, né, que executamos no nosso dia a dia. Então a gente vai ver algumas dessas principais aplicações aí de machine learning ao longo dessa aula. Vou aqui, sem perder tempo, compartilhar a minha tela com você, tá? Então, aqui nós temos a agenda de hoje, né, que nós vamos falar do mercado e também das aplicações. Okay? Mas antes, né, antes de a gente entrar no assunto, eu vou pedir para você aí deixar o seu like, né? Também, se você não for inscrito no canal, se inscreva no canal, ok? E ative o sininho aí. E também compartilhe essa aula, né? Esse vídeo com mais pessoas aí, para que realmente esse conteúdo possa chegar e atingir o máximo de pessoas possíveis. Beleza? Bom, então, vamos entrar aqui no assunto. A gente pode dizer o seguinte, que o mercado de Machine Learning, né, a nível global, ele está experimentando um crescimento exponencial. Tá? É fato isso, a gente consegue observar esse crescimento, né, dessa área, desse tipo de tecnologia, e, por exemplo, a gente consegue ver isso e verificar isso através de algumas pesquisas que algumas empresas fazem, como a pesquisa da Fortune, que é uma empresa especializada, né, em pesquisa de insight de negócios, né? Então, essa empresa, por exemplo, colocou aqui que ela fez uma projeção e o mercado de machine learning deve crescer de 15,50 bilhões em 2021 para até 152,24 bilhões em 2028. Quer dizer, essa projeção aí mostra uma taxa de crescimento anual dessa área de 38,6% nesse período de 2021 a 2028. É sem dúvida uma área, né, um mercado que está bastante aquecido e está em franca expansão. E vale muito a pena, caso você esteja aí pensando em entrar nesse mercado ou está pensando em fazer uma transição de carreira, porque é um mercado que globalmente vem crescendo. Aí você vai perguntar, tá aí como é que está no cenário brasileiro? Como é que esse mercado a gente pode visualizar ele aqui no Brasil, né? Então eu tenho aqui outros dados, né? Dados da empresa IDC, é uma empresa especializada em pesquisas relacionadas à tecnologia da informação aqui no Brasil. Então, uma das pesquisas dela trouxe o seguinte, que as empresas brasileiras, as empresas nacionais, elas estão se dando conta da importância de se ter insights sobre o seu próprio volume de dados. Então, as empresas, dos anos para cá, começaram, as empresas brasileiras, né, começaram a enxergar que os dados são elementos, são variáveis, são ativos, né, importantes para que elas possam utilizar na sua tomada de decisão e ter tomada de decisões muito mais assertivas. Então, apesar do mercado brasileiro, comparado ao mercado internacional, o mercado global ainda está um pouco incipiente, vamos dizer assim, podemos dizer, colocar dessa maneira, mas é um mercado que também vem crescendo muito. Muitas empresas estão também contratando profissionais da área de machine learning, né? A gente vai ver depois sobre essa questão do aspecto de mercado, né? De mercado de trabalho, mas realmente as empresas começaram a se dar conta desse volume, desse bem precioso, desse ativo precioso, que é os dados que elas têm para tornar os seus produtos mais customizados, né? Mais próximo do que realmente o cliente deseja, né? Então, a busca sempre é essa aí das empresas. Então, só para você ter uma ideia, a própria IDC fez uma estimativa para esse ano, 2022, ela estimou que 504 milhões de dólares serão destinados a soluções de serviços relacionados à inteligência artificial e machine learning, né, aqui no Brasil. Isso equivale a um crescimento aí, comparado a 2021, de 28%. Tá? Então, realmente, as empresas começam na verdade, já vem há alguns anos, né, poucos anos, talvez 5, 7 anos aí, mas já vem aí canalizando os seus recursos para que se tenha uma exploração, né, desse volume de dados e, a partir desse volume de dados,
criar insights ali para que possa realmente tomar decisões mais qualificadas. Aí você pergunta, tá, mas e como é que está o mercado de trabalho, né? Então, todo esse aglomerado, todo esse contexto de expansão do mercado de machine learning vem abrindo novas oportunidades de trabalho, né? Ou seja, o mercado de trabalho também vem se superaquecendo. E é um mercado que tem uma demanda muito grande, né, de profissionais. Por quê? Porque realmente são poucos profissionais ainda que atuam nessa área. Então, de acordo com o Fórum Econômico Mundial, né, só para você ter uma ideia aqui, a inteligência artificial e o machine learning vão impulsionar a criação de mais de 97 milhões de novos empregos até 2025. Então, isso aqui é uma projeção. Mas isso é tudo projeção, né? Mas olha esse dado aqui do Indeed, né? Esse Indeed aqui é uma plataforma de empregos, né? Ela coloca empregos ali mundiais, né? E eles fizeram essa pesquisa aqui e verificaram que em 2019, tá? Isso em 2019, que o engenheiro de machine learning, que é um dos profissionais que atuam com machine learning, né? Foi considerado o melhor trabalho, né? O melhor tipo de trabalho para se atuar, né? O melhor job, the best job, né? Para se trabalhar. Então veja que isso em 2019, então o machine learning vem crescendo também em termos de mercado de trabalho. Aqui, ó, para você ter uma noção em termos de salário nesse mercado, né? Então coloque-se ali o cientista de dados, que também é outro profissional da área de machine learning, que atua com machine learning, que utiliza o machine learning, e o especialista em machine learning estão ali com um salário de 73, mais ou menos a média, tá? É a média isso daí, um salário de 63 mil, né, $216 anuais, quer dizer, é uma média ali, então tem entre os, sei lá, aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, né, profissionais mais bem pagos aí, segundo a Stack Overflow, que é uma importante aí, plataforma também, que traz essas informações para a gente. Então, falamos do mercado, fizemos uma breve contextualização, é um mercado que vem crescendo, mas quais são realmente as aplicações que utilizam o machine learning? Que tipo de aplicações a gente aplica? Como eu falei no início dessa aula, as aplicações do machine learning, elas são as mais variadas. Tá? Então, eu posso ter desde um aparelho, por exemplo, de um aspirador de pó, posso ter uma aplicação de machine learning, até um carro autônomo, por exemplo. Então, sem dúvida, o machine learning não é mais coisa de ficção científica. Isso nós falamos lá no primeiro vídeo, né, na primeira aula, na primeira parte, né? E lá nós falamos exatamente isso, que o machine learning já não é mais coisa de ficção científica, ele já está no meio de nós, né? Ele já está presente no nosso cotidiano. Então aqui, ó, só para lembrar, eu coloquei a definição de machine learning porque eu quero usar essa definição para mostrar mais aplicações dessa área, né, dessa tecnologia. Então, lembrando lá a definição do Tom Mitchell, novamente, essa aula está lá outras definições de machine learning tem lá no material, né, da primeira aula, mas aqui lembrando essa definição do Tom Mitchell, que diz o seguinte, que um programa de computador aprende, ou seja, machine learning é um programa de computador que aprende pela experiência em relação a algum tipo de tarefa T e alguma medida de desempenho P, se o desempenho em T, conforme medido por P, melhora com a experiência. Tá? Então, eu trouxe exatamente essa definição para a gente começar a analisar algumas aplicações aqui, ou exemplos de aplicações. A primeira aplicação que eu queria trazer é uma aplicação lá proposta por Arthur Samuel, que foi aí o pioneiro, né, na área de machine learning, na verdade foi um dos criadores, né, o que cunhou esse termo machine learning, né, lá em 1959. Então aqui a primeira tarefa que eu trago, a primeira aplicação é exatamente jogar damas, ou seja, tentando adaptar essa tarefa, né, de jogar damas ao contexto machine learning, segundo a definição do Tom Mitchell, a gente pode dizer que a tarefa seria jogar damas, ensinar a máquina a jogar damas. Só que quando eu vou ensinar a máquina a jogar damas, eu não vou ensinar ela da maneira tradicional, né, com regras, por exemplo, if, else, né? Não, eu vou ensinar ela vou apresentar para ela diferentes jogadas, diferentes jogos, ela vai aprender jogando, e aí ela vai ter, claro, uma medida de desempenho, por exemplo, que seria a porcentagem de jogos vencidos contra adversários ou contra si própria. E aí ela vai aprendendo, então, aquele jogo, então ela vai conseguir ter habilidade para jogar ali, né? Então aqui, esse seria, vamos dizer, um dos primeiros cenários, né, de aplicação aí de machine learning. Então o machine learning pode ser aplicado, ele tem sido bem sucedido em diferentes áreas, né? Reconhecimento facial, né? Reconhecimento de voz, quando você está usando lá, por exemplo, uma plataforma como Alexia, né? Reconhecimento facial, por exemplo, com biometria, quando você faz alguma
por exemplo, alguma operação, né, de crédito e precisa lá tua face, né, para reconhecer que é você mesmo. Análise de redes sociais, então se faz muito extração de dados das redes sociais, Instagram, Facebook, né, TikTok, entre outros, para extrair alguma informação. Por exemplo, na época da política, por exemplo, se faz muito isso para saber como é que está o comportamento de um determinado político, né, do que ele fala. Na análise de dados biológicos também, nós temos aplicações, por exemplo, na parte de sequenciamento de genoma, de sequenciamento genético, né, de organismos. Detecção de fraudes, né, também é outra aplicação aí para, por exemplo, quando se tem algum cartão, né, o cartão é clonado, então tem alguma atividade suspeita, então tem um algoritmo ali, né, uma técnica de machine learning que detecta uma situação de fraude, por exemplo, né, diagnóstico médico, né, quando se tem um exame médico ali já se aponta, né, algumas, baseado nos sintomas do paciente, se infere alguma situação, algum diagnóstico, né, de alguma doença. Sistema de recomendação também, a gente tem outras aplicações nesse contexto, por exemplo, quando você está ali em alguma plataforma de streaming, de filme, de séries, né, que você está vendo algum filme, alguma série, e aí aquela série vem outras séries que têm correlação com aquela série que você tem assistido, ou com aquele perfil de filmes, né, que você tem assistido. Então, ou quando você vai comprar algum produto, também te recomenda a compra de um outro produto relacionado. Então, todo esse cenário, todos esses cenários aí que eu comentei, tem aplicações de machine learning. Por exemplo, aqui, ó, isso aqui é o Sphinx, é uma ferramenta open source, é um toolkit, né, para reconhecimento de palavras, né? Um dos primeiros aí, ele vem evoluindo, né? Ele já tem um tempo, mas ele foi aí o pioneiro ali por reconhecimento de voz. Aqui eu trago também um destaque, um outro jogo também bem interessante, né? Assim como teve uma IA, né? Uma técnica de machine learning, uma técnica de IA para aprender a jogar damas, né? Temos aqui também o uso de machine learning para aprender um jogo chamado Go, né? O Go. O nome desse programa, inclusive, é AlphaGo, tal, tem uma série de versões sobre ele, mas é um jogo aí muito mais difícil que a dama, né? É um jogo asiático, tá certo? E que o objetivo é tentar bloquear o adversário, né? Então tem essas pecinhas aí, né? Então tem que bloquear a jogada do adversário, ou seja, tem que deixar o adversário, basicamente a ideia é essa, é deixar o adversário sem possibilidade de jogada, né? Travar ele ali. Então, nesse cenário, eles desenvolveram essa ferramenta, fizeram que o jogo, né, a máquina aprendesse a jogar, né, então a máquina aprendeu a jogar isso daí, ganhou do melhor, né, jogador que tinha lá na área, né. Inclusive tem um documentário aí na Netflix que fala um pouco sobre essa história do AlphaGo, que eu recomendo bastante você assistir. É bem interessante esse documentário, realmente as pessoas mostram ali as pessoas realmente surpresas, porque é um jogo que exige muita criatividade de jogadas, né? Então, foi bem interessante ver uma máquina ali derrotar um cara, né? Um ser humano ali, tá bom? Outra aplicação, aí eu já trago também no contexto da definição do, lá do Tom Mitchell, que é reconhecer a escrita manual, né? Reconhecer aqui, por exemplo, a tarefa é reconhecer e classificar dígitos manuscritos dentro de imagens. Então, qual seria aqui a medida de desempenho e a experiência? Então, eu tenho aqui, ó, uma série de escritas, né, manuais aí de números, né, de 0 a 9, tá? Então, o objetivo é tentar reconhecer esses dígitos manuscritos. Então, a medida de desempenho, por exemplo, seria a porcentagem de dígitos corretamente identificados, né? Então, dentro desse contexto, dentro a máquina, né, o algoritmo machine learning, quantos desses dígitos ele consegue reconhecer corretamente, né? E aí a experiência é mostrar para o algoritmo várias imagens de dígitos manuscritos. Então aqui eu destaco duas bases de dados que tem essa fonte de informação aqui, o MNIST, né, que é imagem de dígitos manuscritos coletados entre os funcionários do censo e alunos do ensino médio. E eu tenho essa outra base de dados aqui, né, da digitalização de dígitos manuscritos de envelopes, né, que foram lá do Serviço Postal dos Estados Unidos. Então, são duas bases de dados, mas é uma tarefa que hoje é bastante tradicional, né, no contexto de aplicações, mas que traz mais um exemplo para a gente de aplicação que a gente já usa, né, que a gente já usa aí bastante no nosso dia a dia também, tá? Reconhecimento de escrita manual. Aqui eu trago uma aplicação bem interessante, né?
e aqui a gente usa aqui o termo Deep Learning. Então, Deep Learning é uma sub-área do Machine Learning. Inclusive, eu vou deixar aqui para você um card, para você ver lá, nós temos um vídeo aqui no canal que fala exatamente essa diferença entre Deep Learning, inteligência artificial e Machine Learning. A gente faz um paralelo entre essas três, e muitas vezes as empresas confundem, né, ou as próprias pessoas confundem e acham que é tudo a mesma coisa. Mas assim, Deep Learning nada mais é do que uma técnica, uma sub-área do Machine Learning, né, seria uma técnica chamada rede neurática que tem uma quantidade muito grande de camadas, né, escondidas ali, tá certo? Então lá nesse vídeo eu explico mais detalhadamente, mas basicamente a ideia aqui dessa aplicação é que o Google desenvolveu lá no laboratório, né, Laboratório X do Google, um laboratório que o pessoal diz que é misterioso, e eles construíram uma rede neural de 16 mil processadores, tá? Com 1 bilhão de conexões, e a deixaram navegar no YouTube, deixaram lá ela navegando, né, esse algoritmo lá, e aí ele fez, né, o algoritmo começou a perceber o que muitos usuários da web podem fazer, que é o quê? Ele começou a procurar, por exemplo, sobre gatos. Então, a própria máquina ali, ela deixou ele no YouTube e começou a procurar sobre gatos, e por algum motivo. Você aprendeu aprendeu com como as pessoas falam. A pessoa tem algum interesse, ela vai lá e pesquisa, então a máquina começou a pesquisar também ali, de forma artificial, né? Ou seja, ela aprendeu ali a partir de uma rede neural de múltiplas camadas, né? De mais de 16 mil camadas ali, né? De processamento, ela começou a procurar por gatos. Tá? Então, basicamente, a ideia é muito interessante essa área também do Deep Learning. Outra aqui, que é bastante comentada aí, né? Que é a questão dos carros autônomos, né? Que é fazer com que a máquina aprenda a dirigir sozinha, né? Ou seja, a tarefa de dirigir a máquina é dirigir em uma rodovia pública usando diversos sensores. Então, aqui eu tenho um forte exemplo de aplicação de visão computacional, né? A câmera, está lá uma câmera que eu destaco aqui o projeto Alvin, na verdade é um projeto antigo, né? Foi um dos pioneiros a desenvolver carros, veículos, né? Autônomos de terrestres, né? Utilizando uma rede neural, mas hoje, na época, né, era uma coisa bem rudimentar, mas isso vem evoluindo, né? A gente já vê aí o Elon Musk, né, desenvolvendo aí carros autônomos, prometendo até o final desse ano, por exemplo, que já tenha aí seja colocado no mercado, né, os carros autônomos aí, então já está bem avançada essa área, mas basicamente a ideia do carro autônomo é fazer com que a medida dele, desempenho é o quê? É fazer que ele percorra uma distância média antes de acontecer o erro. Então ele tem que percorrer uma quantidade muito grande de distância sem cometer nenhum erro, né? É uma coisa bem complicada, né? Porque a gente sabe da importância de ter a questão de carros, em trânsito, é uma questão bem complexa, mas já tem aí, né, como eu falei, bastante avançado nessa área de desenvolvimento de carros autônomos. E a experiência, né, como é que uma máquina vai aprender? Né? É exatamente vendo uma sequência de imagens, né? Então, ela vai ter uma sequência de imagens de comando de direção registrados, observando o motorista humano, né? Então, como um motorista humano, ela vai tentar imitar esse comportamento dele. Aí, basicamente, essa ideia. E aí tem vários sensores, né, acoplados ali para que realmente o carro torne-se autônomo. E tem, como eu falei, já tem alguns carros que já tem uma boa quilometragem aí rodando sem qualquer tipo de interferência humana, mas ainda assim não temos ainda isso no mercado até a gravação desse vídeo, né? Mas é uma tendência aí de termos esse tipo de veículo, não só veículo terrestre, né, como os carros autônomos, mas também veículos aéreos aí, né, também para que vão ter a tendência de modificar a mobilidade urbana, né? Então é bem interessante essas aplicações. Outra aplicação aqui também, que é uma coisa que a gente usa, as empresas usam muito, né? Principalmente empresas financeiras, é detectar bons clientes, né? Ou seja, será que aquele cliente ele é um bom ou ele é um mau pagador? Então, geralmente faz isso muito com análise de risco de crédito, né? Então tem ali um conjunto de informações daquele perfil, daquele cliente, né? O quanto ele paga, se ele paga em dia, se ele não paga em dia. E com base nessas informações, ou seja, numa base histórica com os dados desse cliente, a gente vai conseguir, então, o algoritmo vai, então, aprender a classificar se esse cliente é um bom pagador ou um mau pagador, né? E ele vai ser avaliado verificando se os clientes classificados corretamente como bons ou mal pagadores, né? Tá? Então, é basicamente essa ideia aí dessa aplicação. Também é uma aplicação bastante comum. Okay? E aqui, né, nós temos ainda outras aplicações que eu tentei colocar aqui, listar por área, né? Então, finanças, nós temos análise de risco, detecção de fraudes, gerenciamento de carteiras. Aí na internet nós temos algoritmo de busca, né? Por exemplo, quando você usa
algum buscador, né, do Google, ou outro Bing, ou outra ferramenta de busca, nós temos ali possivelmente um algoritmo machine learning sendo utilizado. Quando você aplica lá uma campanha de marketing, né, na web para trazer, né, o perfil mais adequado daquela campanha, por exemplo, eu tenho também uma aplicação de machine learning. Na ciência e na medicina, né, também nós temos várias aplicações, por exemplo, descoberta de padrões, né, diagnóstico de pacientes, né, ali, por exemplo, descobrir que um determinado tecido, né, pode estar relacionado a um câncer, né, um tipo de câncer. Análise de dados de genoma, né? A gente tem aí também aplicações bastante crescentes na área da bioinformática, né, que trabalha muito com essa questão do processamento genético, e o machine learning ajuda muito nas tarefas lá dessa área. Nas indústrias, né, na previsão de falhas, né, quando a gente quer classificar algum sistema ali, teve uma previsão de uma falta, uma queda de energia, por exemplo, ou diagnóstico de produtos também, por exemplo, né? Então, quando eu quero saber se um produto está adequado para o consumo, se ele está com a qualidade que o mercado exige. Então, são várias aplicações dentro da indústria também, né, que a gente chama hoje, a gente vive hoje a chamada indústria 4.0, né, a indústria aí que utiliza dessas tecnologias de inteligência artificial e machine learning para fazer um diagnóstico, né, ou tentar otimizar as suas operações. O marketing, nós já comentamos aqui na segmentação de mercado, a recomendação de produtos de acordo com o perfil, cada vez mais os produtos, né, eles são direcionados para clientes que têm um potencial maior de compra, né? Então a gente consegue fazer isso também com a ajuda do machine learning. Em telecomunicações, processamento de alarmes, né, sensores, quando a gente fala, por exemplo, em sistemas IoT, né, Internet of Things, Internet das Coisas, né? Esses sistemas utilizam também sistemas baseados em machine learning. Então, são várias aplicações, então muitas dessas você já consegue perceber aí, né, ao final dessa aula aqui, que está quase chegando no final, você já consegue perceber que muitas dessas aplicações você já usa no seu dia a dia, tá? Muitas mesmo, e a tendência é aumentar ainda mais, ok? Então, a gente está chegando aqui no final da aula, mas antes eu queria pedir para você deixar aí os comentários, né, dúvidas sobre a aula, sobre a aula que a gente está falando aqui, ou colocar suas sugestões de vídeo. Mande seu feedback, eu terei o maior prazer em responder, beleza? Então, na próxima aula, nós vamos falar sobre os principais recursos, ferramentas de machine learning, e também vamos falar um pouco sobre bibliografia, né? Quais são as principais bibliografias que nós utilizamos, tá? É claro que é uma bibliografia bastante extensa, né? Um conteúdo muito amplo que nós temos de machine learning, mas a ideia é trazer ali uma visão, né, do que nós utilizamos aqui. Ok? Então, olha, deixa esses comentários, não esqueça. Um forte abraço e até a nossa próxima aula.